Não se esqueça de dar o like. Minha mãe é psicopata e tem direito. Algumas informações anteriores. Minha mãe e eu nunca nos demos bem. Desde pequena, ela sempre fez questão de ser muito tóxica, controladora e dominadora em todos os aspectos da minha vida, enquanto dava mais liberdade aos meus irmãos. Isso piorou quando meu filho nasceu. B. Meu filho. M. Mãe. Como mencionei na minha história anterior, eu e M nunca nos demos bem. Ela gostava de controlar meu dinheiro, minha vida pessoal, era terrível. As brigas por si só eram boas o suficiente para estar na televisão como um daqueles reality shows. Eu perdi bons relacionamentos com garotos, até mesmo amigos por causa dela. Depois que B nasceu, suas maneiras controladoras pioraram. Ela se intrometeu na minha maternidade, basicamente assumindo o papel de cuidadora principal e tomadora de decisões de B. Ela me disse que, porque eu morava na casa dela, era seu direito como avó fazer o que quisesse, e se eu não gostasse, poderia renunciar aos meus direitos sobre B e ir embora. Claro que recusei fazer isso e fiquei porque não abandonaria meu pequeno B. Vou admitir que não estava na melhor posição financeira quando tive ele. O pai de B e eu tínhamos terminado, o que me forçou a voltar para casa com M. Eu odiava isso. Ao longo dos próximos anos, deixei M ter o que ela queria, trabalhando muito em um emprego noturno e economizando dinheiro. Ela roubou o dinheiro que eu havia economizado mais de uma vez, então fui forçada a abrir uma conta bancária. Eu estava bem com cheques em papel e os descontava em nosso local de desconto até aquele ponto, mas porque ela continuava roubando, alegando que meu dinheiro era dela, tive que ser criativa com o lugar onde escondia meu dinheiro até conseguir a conta bancária. Como era um cartão de débito emitido pelo banco, precisava de uma senha para fazer compras. Claro, inventei uma senha especial que ela nunca adivinharia. Uma noite, enquanto cozinhava o jantar para meu filho e eu, Amy entra exigindo saber onde está meu dinheiro. Eu digo a ela que abriu uma conta bancária para mim. Ela enlouqueceu. Ela exigiu saber a senha do meu cartão de débito para poder retirar o dinheiro, e eu disse um grande e gordo não. Ela gritou comigo por ser egoísta e que ela merecia o dinheiro mais do que eu porque eu e B vivemos em sua casa, e se eu não desse a senha, ela cortaria o cartão em pedaços para que nenhum de nós pudesse tê-lo. Neste ponto, seguindo o conselho de um amigo, comecei a gravar M sempre que ela começava a se comportar mal por qualquer motivo. Depois de dizer a ela que não daria a senha, ela pegou a tesoura e cortou meu cartão de débito em pequenos pedaços. Eu sabia que poderia simplesmente ir pegar dinheiro se precisasse e descobri um esconderijo conveniente onde estava guardando meu dinheiro, então não estava preocupada. Solicitei um novo cartão no dia seguinte e continuei com minha vida. Algum tempo depois, quando eu havia economizado o suficiente, comecei a procurar apartamentos. Encontrei um perto do trabalho e havia uma creche a poucas quadras de distância, o que seria perfeito para B e para mim. Convidei um amigo para ir comigo e, depois de conversar um pouco com meu novo senhorio, assinei o contrato, paguei os 3 primeiros meses de aluguel e peguei as chaves. Eu estava super animada, para dizer o mínimo. Fui para a casa da Amy e comecei a fazer as malas imediatamente. Ela invadiu meu quarto sem bater e perguntou exatamente o que diabos eu estava fazendo. Claro, peguei meu telefone e comecei a gravar imediatamente. Disse a ela que eu e B estávamos nos mudando. Sem hesitar, ela começou a gritar, exigindo saber para onde eu estava levando o filho dela. Eu me recusei a contar a ela. Então, o que Amy faz? Ela chama a polícia. A polícia chega e, antes que eu tivesse a chance de explicar a situação, Amy começa a delirar que eu estou sequestrando o filho dela. O filho dela? O policial olha para mim com suspeita, mas depois relaxa quando digo a ele que B é meu filho e que estamos nos mudando. Amy surta ainda mais, exigindo que o policial me prenda e me force a renunciar aos meus direitos parentais para ela e me interrogar para obter os detalhes do meu banco. O policial suspirou. Aquele suspiro do tipo por que diabos ele foi chamado para essa situação. Ele disse à minha mãe que não podia me prender por me mudar porque sou adulta e B é meu filho, e ele não podia me forçar a renunciar aos meus direitos parentais, nem me obrigar a fornecer as informações do meu banco. Ele então disse a ela que, se ela quisesse ir para os direitos dos avós, certamente poderia, mas, dada a instabilidade dela só porque estou me mudando, parece que ela não está na mentalidade certa para estar perto de qualquer criança, muito menos de seu próprio neto. Isso não foi nada bem. Enquanto o policial estava saindo e eu estava no processo de arrumar algumas coisas de B, Amy se lançou contra mim e começou a arranhar meu rosto. Naturalmente, me defendi e a empurrei para longe de mim. Ela gritou para o policial me prender por agressão. O policial suspirou novamente e disse que a tinha visto se lançar contra mim primeiro e que eu a empurrei para me defender.
Ele então acrescentou que alguém iria para a prisão naquela noite e disse a ela para colocar as mãos atrás das costas. Nunca me senti tão grata pela polícia na minha vida. Enquanto Amy estava sendo levada para a cadeia para um relaxante descanso na cela durante a noite, aproveitei a oportunidade para empacotar tudo o que podia no tempo que tinha. Meus irmãos estavam compreensivelmente chateados por ela ter sido presa, mas depois de explicar a situação, eles não tentaram me impedir também. Aluguei um caminhão de mudança, empacotei tudo e fui para o meu novo apartamento com B. Um amigo me ajudou a desempacotar algumas coisas básicas, me ajudou a montar a cama de B, e pedimos comida chinesa. A sensação de alívio me envolveu como uma onda gigante. Depois de anos de abusos, roubos, controle e ser roubada, eu estava livre. Acho que nunca chorei tão intensamente, ainda estou em terapia. Eventualmente, não pude mais continuar trabalhando à noite porque encontrar creche naquele horário era impossível e quase toda a minha família havia me renegado por magoar Amy. Encontrei um emprego que pagava quase $3.000 por mês e estava acima do meu nível de habilidade, mas felizmente tinha um programa de treinamento completo e eu podia pagar a creche perto de casa e ainda ganhar o suficiente para pagar as contas e ter um pouco mais para economizar e fazer coisas divertidas para mim e para B nos fins de semana. Enquanto eu estava feliz por me afastar de minha mãe, B costumava dizer que sentia falta dela e que gostava muito dos presentes que ela lhe dava. Embora eu não deixasse B passar necessidade, ele certamente não estava recebendo tanto quanto antes. Claro que eu não queria destruir a visão dele da avó e partir o coraçãozinho dele, mas também não queria mentir para ele. Eu disse a ele que Amy não fazia mais parte de nossas vidas porque ela me tratava muito mal e tinha chegado ao ponto em que eu não conseguia mais lidar com isso. B tem 7 anos agora. Ele entende quando os adultos estão sendo maus um com o outro. Ele sabe que Amy foi má comigo, mas gostava que ela fosse legal com ele. Ele é uma criança, então não vou culpá-lo, mesmo que me faça resmungar um pouco. Avançando um ano. Eu transformei nosso apartamento em um lar. O quarto de B estava cheio de brinquedos, roupas, uma cama, livros, e a geladeira sempre estava cheia. Com minha renda, pude comprar a cama queen dos meus sonhos. Nos proporcionei uma vida confortável. Embora não fossemos ricos, tínhamos dinheiro suficiente para viver, e ter estabilidade financeira era algo que eu nunca pensei que teria sob o controle de Amy. Até comecei a sair com um cara muito legal que conheci em um almoço que meu chefe organizou. Nos demos bem imediatamente, e B o adora completamente. Depois de passar um ano sem contato com Amy, fiquei surpresa ao ver que tinha uma mensagem no Facebook de um dos meus irmãos. Eles me perguntaram se eu estaria disposta a falar com Amy e tentar consertar as coisas porque ela sentia saudades de B e queria reconciliar nossa família desfeita pelo bem de B. Eu não queria. Sentia que era algum ardil para ela colocar suas garras em B e me machucar novamente. Só de olhar para a mensagem, tive um episódio de estresse pós-traumático. Estava assustada. Muito assustada. Depois que meu namorado me ajudou a me acalmar e me disse que falar com meu terapeuta poderia ajudar, liguei para ela e marquei uma consulta de emergência. Meu terapeuta me disse que o contato de Amy poderia ser sincero e o pior que poderia acontecer seria a visita dar errado e eu voltar ao nenhum contato novamente. Não estava preocupada com uma discussão. Estava preocupada que Amy pudesse roubar, ou pior, sequestrar B se eu virasse as costas. Minha paranoia estava em todo lugar. Depois de pensar sobre isso por um tempo, decidi não deixar o medo me controlar. Mandei mensagem ao meu irmão de volta e fizemos planos para nos encontrar em um lugar público para almoçar. Concordo em levar B comigo, mas coloco como condição que meu namorado também se junte a nós. Meu irmão não ficou feliz com isso, mas concordou hesitante. Sinal vermelho 1. À medida que o dia do almoço se aproximava, Amy enviou uma mensagem para mim no Facebook, dizendo o quanto ela sentia falta de B e que tinha muitos presentes para ele. Eu disse que tenho certeza de que ele ficará muito grato pelos presentes, e Amy disse que tinha um para mim também. Para evitar uma discussão, agradeci e disse que haveria no almoço. Ela me assegurou que eu ficaria chocada quando abrisse meu presente, com um emoji de sorriso diabólico. Sinal vermelho 2. No dia do almoço, minha ansiedade estava nas alturas. Eu continuava mudando de ideia, mas meu namorado me assegurou de que estaria lá a cada passo do caminho, e se eu me sentisse desconfortável e quisesse sair, pegaríamos B e sairíamos dali. Depois de mais surtos, entramos no carro e chegamos ao restaurante. Meu namorado teve a gentileza de oferecer para pagar o almoço de todos, e Amy aproveitou ao máximo, pedindo a coisa mais cara do cardápio, incluindo um coquetel caro e até um prato extra para levar para casa depois. Eu estava compreensivelmente irritada com isso, mas meu namorado simplesmente sorriu e disse para ela pegar o que quisesse. Depois de comermos, B e Amy se abraçaram, e B abriu todos os presentes que ela tinha ganhado para ele.
Ele ficou super feliz e empolgado para levar tudo para casa e brincar, mas Amy o interrompeu e disse que os brinquedos seriam para a casa dela e que B poderia vir brincar com eles sempre que quisesse. Eu quase cuspi a bebida. Isso chamou a atenção de Amy, e ela sorriu para mim. Aquele sorriso era mais falso que falso, e disse que queria entregar meu presente pessoalmente. Ela me entregou um envelope pardo grande. Eu quase não queria pegá-lo, preocupada de que ela tivesse colocado atrás ou algo assim, mas peguei e abri. Ela estava pedindo a corte os direitos de avós. Eu explodi imediatamente, fiquei de pé e joguei os papéis nela, gritando que ela nunca colocaria as mãos em B e que ela só conseguiria isso sobre meu cadáver morto e apodrecido. Peguei B, meu namorado, e saímos imediatamente. B ficou triste por não poder ficar com os presentes, mas prometi comprar todos para ele eu mesma, e não precisávamos de Amy em nossas vidas. Me senti humilhada e enganada. A única coisa boa que saiu desse episódio horrível foi que eles ficaram com a conta. Eu nunca tinha lidado com tribunais antes. Eu estava bastante assustada, sem mencionar aterrorizada com as mentiras que Amy poderia contar sobre mim. Depois de conversar com meu namorado e terapeuta, eles me instaram a contratar um advogado. Encontrei um advogado de direito de família fantástico que era incrivelmente gentil, mas muito direto e não enrolava. Ainda tinha pendrives com gravações dos momentos em que minha mãe me maltratava, muitas das discussões que tínhamos, mas meu advogado acabou com qualquer esperança de usá-las. Gravações de áudio não eram admissíveis a menos que ambas as partes concordassem em serem gravadas. Quase perdi as esperanças na hora, mas ele me assegurou que a prisão anterior de Amy e o testemunho do policial que apreendeu na noite em que me mudei, mais o depoimento do meu namorado e o fato de Amy não ter visto B em mais de um ano eram mais do que suficientes para um juiz negar quaisquer direitos de avó. Na audiência, no clássico estilo Karen, Amy se fez de vítima, afirmando que eu fui a agressora na noite em que me mudei. Que eu fumava maconha perto de B e era uma prostituta que trazia homens estranhos para casa e dormia com eles na frente de B. Ela inventou tantas mentiras durante a audiência que eu juro que a merda estava prestes a começar a jorrar dos olhos dela. Ela até chegou ao ponto de acusar meu namorado de abusar sexualmente de B. O juiz então perguntou se ela tinha alguma prova dessas alegações, e ela olhou para mim com aquele tom materno falso dizendo que não queria arruinar a vida preciosa de sua filha, mas toda essa situação a forçou a agir e ela está cuidando do melhor interesse de seu neto. Não consegui conter o bufar audível que soltei. Depois que meus irmãos testemunharam, eles apenas repetiram as mentiras, mas não puderam fornecer nenhuma prova. O juiz descartou o testemunho deles como boatos, mas me ordenou a fazer um teste de drogas. Quando chegou a minha vez de depor, detalhei os anos de abuso e roubo. Contei ao juiz sobre o dinheiro que Amy tinha roubado de mim várias vezes e o momento em que ela cortou meu cartão de débito porque eu não daria a ela minha senha. Até reiterei sobre como ela exigiu que o policial me prendesse e me forçasse a dar detalhes da minha conta bancária. Quando desci do estande, o policial foi chamado para depor. Amy ficou branca como um fantasma. O policial corroborou minha história. Amy começou a gritar com o policial, chamando-o de mentiroso, mas o juiz tinha o relatório policial na frente dele. Ele advertiu Amy que a consideraria em desacato ao tribunal se ela continuasse com seu desabafo. Minha terapeuta e meu namorado também testemunharam. O juiz negou o pedido de Amy pelos direitos de avós. Ele até disse que acreditava que ela precisava urgentemente de aconselhamento e que ela demonstrava instabilidade a ponto de ser perturbadora. Amy estava tremendo de raiva. Ela manteve a compostura, surpreendentemente e simplesmente saiu da sala do tribunal, lançando-me um olhar de raiva enquanto passava por mim. Fora da sala do tribunal, disse a meus irmãos que nunca permitiria que Amy fizesse parte da minha vida ou da vida de B após isso, e se continuassem ao lado dela, teriam que aceitar que eu teria nenhum contato com eles. Meu namorado, com quem me casei, e eu concordamos em tentar deixar Amy e aquele lado da família para trás. Como não tinha família que se importasse, nosso casamento foi pequeno, com apenas o lado dele presente. Eu não me importei. Sua família recebeu B e eu de braços abertos e nos aceitou. Mudamos para uma casa maior a poucas milhas da minha antiga e concordamos em querer começar uma família juntos e dar a B um irmãozinho. Se há uma coisa que me ajudou a superar os anos de tortura, foi ser mãe, e sou muito boa nisso. Meu marido até adotou legalmente B para considerá-lo como seu próprio filho. Você pensaria que isso seria um final feliz, mas não, a mulher é como herpes. Ela continua voltando. Eu sei que isso parece um romance, mas estou realmente feliz por estar fazendo isso. É catártico de certa forma. Você pode notar que tudo isso acontece ao longo de muitos anos. Só queria esclarecer que não aconteceu de uma vez. Isso é uma acumulação de instâncias em que minha Amy foi tóxica e perigosa. Obrigada por ouvir.
significa muito. Meu namorado pediu em casamento e nos casamos em um pequeno casamento no tribunal com os pais e irmãos dele presentes. Não foi o grande casamento dos meus sonhos, mas gastamos o dinheiro em nossa lua de mel, que foi fantástica. Avançando 2 anos. Eu ainda estou em terapia, e ajuda a ter um marido com quem posso contar quando estou me sentindo estressada ou meu TEP começa a agir, como eu chamo, mas começo a notar que ele está se afastando de mim. Para resumir, ele estava me traindo por mais de 1 ano com uma colega de trabalho. Consegui me mudar com B de volta para o nosso antigo complexo de apartamentos. Não era o mesmo apartamento, mas a transição foi bastante fácil, e eu tinha tempo suficiente de férias no trabalho para tirar alguns dias para organizar tudo. Eu e meu ex-marido nos divorciamos, mas concordamos em permanecer amigáveis pelo bem de B. Passam-se alguns meses, e eu estava começando a superar o divórcio. B e eu estávamos passando mais tempo juntos, e eu estava apoiando em sua coisa favorita na época: a Liga Pequena. Ele se inscreveu para o time da escola e foi escolhido imediatamente. Eu estava muito orgulhosa dele. Era melhor do que ele estar obcecado por videogames. Depois de um tempo, recebo uma mensagem no Facebook de um dos meus irmãos novamente. A terapia tinha sido ótima para me ajudar a superar essas emoções, então não reagi tão mal quanto antes. Eles queriam que eu perdoasse Amy pelo modo como ela agiu e que ela estava profundamente arrependida e realmente queria consertar a situação. Se ela estava tão arrependida, por que ela não me mandou uma mensagem ela mesma? Ela tem meu Facebook. Perguntei à minha irmã por que agora, e ela disse que, por causa do divórcio, não estava certo eu estar sozinha agora. Eu não tinha contado a ninguém da minha família sobre meu divórcio. Basicamente, estou sem contato com todos eles. Acho que a notícia apenas se espalhou. Disse à minha irmã que estava bem e ainda não queria nenhum contato com Amy depois que ela mentiu sobre mim para um juiz. Ela disse que Amy estava em terapia e percebe que estava errada e achou que, se ela me mandasse uma mensagem diretamente, seria bloqueada e ignorada. Ouvir que Amy estava em terapia na verdade me deixou feliz. Talvez agora ela pudesse ver que seu abuso e tortura eram tóxicos e destruíram nosso relacionamento. Porque sou uma completa idiota, perguntei à minha irmã se ela poderia cuidar do meu apartamento e de B enquanto eu fazia uma breve, mas muito necessária, viagem com algumas amigas. Eu só estaria fora no final de semana, pois iríamos a um spa. Pedi também para minha irmã não contar o meu endereço para Amy. Apenas como uma medida de segurança, pedi ao meu ex-marido que verificasse meu apartamento de vez em quando durante o final de semana. Pensei que isso daria a B a chance de conhecer um pouco da família deles, e eu teria 2 dias tranquilos de mimos. Dirijo até o spa e estou lá nem mesmo 3 horas quando recebo uma ligação frenética do ex-marido. Meu apartamento estava destruído, as paredes sujas de fezes de cachorro, e a polícia estava lá me procurando. Claro que estou entrando em pânico nesse ponto e tive que dirigir a viagem de 1 hora de volta para casa, aterrorizada pelo que estou prestes a enfrentar. Quando chego lá, sou presa imediatamente por posse de drogas, negligência infantil e colocar a criança em perigo. Estou absolutamente, 100% chocada com isso. Eu não uso drogas. Eu nem fumo maconha. Tomo algumas bebidas ocasionalmente, mas fora isso, sou praticamente careta. Sou levada à delegacia e interrogada extensivamente sobre as acusações feitas contra mim. Amy fez uma ligação para eles depois de ver o neto coberto de contusões e fezes de cachorro. Nem mesmo temos um cachorro. Depois que a polícia revistou meu apartamento destruído, encontraram as drogas na minha cozinha. Ao saber que foi Amy que chamou a polícia contra mim, meu TEP atacou, e comecei a ter o ataque de ansiedade mais severo que já tive e tive que ser internada no hospital para uma avaliação psiquiátrica. Não me lembro muito disso porque aparentemente desmaiei muitas vezes devido ao alto nível de estresse. O terapeuta de plantão me disse que eu estava gritando porque ela estava fazendo isso comigo e que eu queria morrer. Depois de 3 dias tomando medicamentos que me transformaram em um zumbi literal, a polícia veio falar comigo novamente. Ele me disse que Amy se recusou a admitir B no hospital para um exame, afirmando que ela sabe que ele tem contusões porque viu e não precisa de um médico para dizer que o bebê dela foi abusado. Meu ex-marido, sendo o anjo que é, pediu à polícia para tirar B da custódia de Amy, e após um exame extenso, B não tinha contusões, exceto pelos arranhões que ele tinha da Liga Pequena. Ele disse ao policial que Amy disse a ele que agora ela seria sua mãe. Ele se certificou de enfatizar que Amy era assustadora e que ele tinha medo de que ela o machucasse se ele tentasse escapar. Ambos os meus irmãos foram questionados e, para salvar suas próprias peles, admitiram que Amy mandou esperar até eu não estar em casa e B estar com eles, para que ela e meu irmão pudessem ir e destruir meu apartamento e plantar as drogas.
Amy negou isso, mas as evidências e todas as instâncias em que ela mostrou sua clara instabilidade mental, ela foi presa por acusações de abuso doméstico, furto, destruição de propriedade, mentir para a polícia e o pior de tudo, sequestro. Meus irmãos também foram acusados. Descobri também que a história de Amy estar em terapia era mentira e que ela não tinha intenção de mudar e estava apenas esperando o momento certo. Desde então, fui concedida uma ordem de restrição permanente contra Amy e meus irmãos, e eles não têm permissão de entrar em contato comigo. Se qualquer outro parente tentar entrar em contato comigo em nome deles, isso seria uma violação, e eles seriam acusados ainda mais. Provavelmente, estarei em terapia pelo resto da minha vida neste ponto, e B começou a ver o mesmo terapeuta. Meu ex-marido e eu estamos trabalhando em nossos próprios problemas. Sabendo que Amy sairá da prisão em algum momento, estamos considerando nos mudar para outro estado. Edição rápida, caso alguém esteja se perguntando. Meu chefe foi incrível. Ele pagou por uma equipe de limpeza profissional para limpar meu apartamento e substituiu minha televisão da sala. B ficou feliz com isso. Tenho certeza de que alguns podem estar se perguntando por que ainda tenho algo a ver com meu ex-marido. Estamos trabalhando nesses problemas com terapia e há muita confiança para reconstruir, mas nos amamos e estamos comprometidos em sermos bons um para o outro e para B. Estabelecemos limites um para o outro, e ele até paga pensão alimentícia para ajudar com B e até o leva para jogos de bola, e os dois são incrivelmente próximos. B já perdeu o pai biológico, não quero que ele perca o padrasto também. É o que funciona para nós, e algum dia sei que todos ficaremos bem. Por enquanto, estamos felizes com uma amizade sem compromisso enquanto passamos por aconselhamento. B também está em terapia, e isso ajuda muito a lidar com a perda do pai biológico e a passar pela experiência traumática que sua avó o submeteu. Estou conversando agora com um primo que sabe o quão louca é minha mãe, e, depois que me mudei todos esses anos atrás, ela estava dizendo como poderia me fazer sofrer por tirar B dela e perder todo aquele dinheiro. Ganância e doença mental não se misturam. Segunda edição. Queria acrescentar rapidamente isso porque percebi que pulei algumas coisas. Minha mãe e irmãos foram todos condenados à prisão por seu papel em destruir meu apartamento e tentar me incriminar, sem mencionar sequestrar B. A irmã pegou 5 anos, meu irmão pegou 8 e minha mãe pegou 15 anos. Não estive presente na parte da sentença, mas recebi cópias de cada uma de suas sentenças. Minha mãe foi ordenada a passar por uma avaliação psiquiátrica. Já se passaram alguns dias desde que postei, e muitas pessoas estão sugerindo que nos mudemos para outro estado. Estamos considerando isso. Tanto meu ex-marido quanto eu podemos transferir, mas estou preocupada em afastar B da família que ele tem aqui, me refiro à família do meu ex-marido. Não tenho contato com a família da minha mãe. E meu ex não quer se mudar. Ele acha que se mudar significa que eles venceram e que nos assustaram. Eu digo a ele que é uma questão de segurança, não de orgulho, e ele entende isso. Ainda estamos discutindo isso sempre que B não está por perto. Já escolhemos um local se decidirmos nos mudar. Seria uma grande mudança de nossas vidas aqui, mas definitivamente seria uma boa mudança. Outra coisa que nos impede é nosso relacionamento. Não somos mais casados e atualmente não moramos juntos. Meu ex diz que, para as coisas funcionarem, precisaríamos nos casar novamente, ou pelo menos morar juntos. Estou pensando sobre isso, mas estou inclinada a mudar B e eu de volta para a casa dele. Pelo menos para nos afastarmos do meu antigo apartamento, porque alguns parentes da minha mãe sabem onde é. É muita coisa para pensar, mas estou discutindo isso com minha terapeuta também. Ela acha que a mudança seria boa para nós. Edição: acabei de receber uma ligação de um defensor das vítimas que trabalha na Polícia Estadual. Ele me disse que minha mãe se recusou categoricamente a fazer a avaliação psicológica obrigatória na prisão, alegando que seus direitos estavam sendo violados. Depois da ameaça de sua prisão durar ainda mais do que os 15 anos, ela cedeu. Pelo que o defensor das vítimas está me dizendo, foram necessárias cerca de 4 sessões no total para conseguir alguma coisa dela. Quando ela finalmente se abriu, tudo o que ela contou ao psicólogo mostrou que minha mãe é claramente uma sociopata. O defensor acredita que o tratamento e o tempo na prisão ajudarão minha mãe, mas, conhecendo a habilidade dela em encenar, duvido muito. Fala pessoal, tô passando rápido para avisar que eu abri a loja do canal. Então se você curte meu trampo e quiser me ajudar a manter e crescer cada vez mais esse projeto, tem vários produtos para você escolher. Tem camiseta masculina e feminina, regata, pôster e caneca. É só acessar o primeiro link da descrição ou colocar lojadorobô.com.
Minha mãe maluca está entrando em contato comigo novamente. Eu realmente acreditava que a distância de 5 estados seria o suficiente para manter minha mãe louca longe de mim e do meu filho, mas eu estava errada. Minha mãe foi libertada antecipadamente da prisão, graças à Covid. Vários prisioneiros na prisão em que ela estava contraíram Covid e ela, junto com vários outros, foi libertada. Não fui informada, como acredito que deveria ter sido, e descobri através de uma mensagem no Facebook dos pais do meu marido. Meu marido, Bill, e eu nos casamos novamente em um casamento duplo com minha melhor amiga, Bárbara, e seu agora marido, Dave. Todos nos mudamos para um novo estado, e finalmente estávamos seguindo com nossas vidas. Eu transferi da antiga filial para a nova e tenho trabalhado. Bill trabalha em casa. Ambos ganhamos bom dinheiro juntos, e nossos horários são flexíveis, então fazemos atividades em família com nosso filho todo fim de semana. Eu achava que a vida, mesmo com a Covid, estava bastante próxima da perfeição, até uma semana atrás. Eu estava checando o Facebook no trabalho, como sempre faço quando tenho alguns minutos entre chamadas, quando vejo uma mensagem dos pais do meu marido. Minha mãe foi libertada da prisão e apareceu na casa deles exigindo saber onde eu e meu filho estávamos. Eles se recusaram a contar e fecharam a porta na cara dela. Meu coração pulou para a garganta enquanto lia a mensagem. Em seguida, percebo que tem uma solicitação de mensagem de alguém chamado Deb. Simplesmente dizia: "Onde você está?" Não sou estúpida e sei que era minha mãe tentando entrar em contato comigo, então bloqueei essa conta e chamei a polícia no meu estado anterior. Eles afirmaram que, a menos que eu consiga provar que é ela, não há muito que possam fazer. Eu esperava que, se continuasse bloqueando qualquer pessoa desconhecida que entrasse em contato comigo, as coisas ficariam bem, mas eu estava errada novamente. No meu Facebook, específico onde trabalho, então ela descobriu e entrou em contato com a antiga filial do meu trabalho, e um ex-colega, que foi informado sobre a necessidade de sigilo, mas não se importou, deixou escapar para onde minha família e eu nos mudamos. Meu antigo chefe descobriu e demitiu esse funcionário por violar suas instruções. Ele me ligou para me informar e se desculpar por minha mãe ter descoberto enquanto estava sob sua supervisão. Desde então, ele entrou em contato com meu chefe atual, e agora meus colegas de trabalho sabem que, se alguém ligar procurando por mim, não devem dizer uma palavra e encaminhá-los para nosso serviço de atendimento ou deixá-los em espera até desistirem. Com certeza, minha mãe conseguiu o número do meu trabalho e tem ligado até 10 vezes por dia tentando falar comigo. Felizmente, meus colegas têm sido porteiros incríveis e não cederam às exigências da minha mãe psicótica, simplesmente a deixando em espera até ela desligar. Descartei minha antiga operadora de celular e fiz um upgrade para um novo plano com um novo número, mas meu número direto do trabalho é público, e posso usá-lo não importa onde esteja no país. Minha mãe o encontrou na minha página do LinkedIn e tem me ligado incessantemente, mas não deixou nenhuma mensagem de voz. Em seguida, ela ligou de um número que eu supus ser um cliente em potencial, e eu atendi. Ainda estou em pânico com essa ligação. A conversa foi assim: "Bom dia, aqui é, OP. Oi, OP. Sou sua mãe. Mãe, você sabe que não deveria entrar em contato comigo. Eu sei, mas só quero falar com você. Não quero falar com você. Escute. Você não pode me evitar para sempre. Essa farsa tola sua já durou o suficiente, não acha? Não acha que é hora de deixar de lado seus desejos egoístas e fazer o que é certo para o Brandon? Ele precisa da avó dele. Você está brincando? Por que diabos meu filho precisaria de você? Você tentou sequestrá-lo depois de fazer o irmão sujar minhas paredes com fezes de cachorro e plantar drogas no meu apartamento. Se o Bill não o tivesse adotado, quem sabe o que você teria feito? Você precisa nos deixar em paz. Você não é apta para ser mãe, OP. Você nunca foi. Eu posso fazer melhor para o Brandon do que você e aquele brutamontes com quem está vivendo. Fique à vontade para manter aquele homem, mas deixe meu neto ficar com uma família que realmente o ama. Meu sangue ferve a essa altura, só se for sobre o meu cadáver." Então, eu desliguei e bloqueei o número. Entrei em contato com a polícia novamente e contei o que aconteceu, e agora eles reconhecem que ela representa um risco para mim e meu filho, então estão procurando por ela. Ela perdeu a casa em que morava, então quem sabe onde ela está neste momento? Uma coisa sobre meu trabalho que eu amo é que posso levar meu laptop para casa e atender chamadas e lidar com clientes de casa se eu escolher, mas gosto de trabalhar no escritório porque meus colegas são ótimos e posso me reunir com clientes pessoalmente, mas agora tenho que convidá-los para minha casa, e isso vem com ainda mais ansiedade.
A escola está começando em breve, então me certifiquei de preencher o pacote de emergência do meu filho, incluindo a lista de quem está autorizado a retirá-lo da escola por qualquer motivo, caso minha mãe tente sequestrá-lo da escola. Bárbara e Dave estão atualizados sobre tudo, então eles ficarão de olho enquanto meu filho e eu praticamente nos escondemos em casa até a louca desistir. Já temos 2 armas que mantemos seguras em um cofre em nosso armário. É protegido por senha, e nosso filho não sabe. Tenho ido ao estande de tiro para aprender a usar a minha e superar minha ansiedade em relação a elas. Estou considerando também aulas de autodefesa. O último prego no caixão da minha mãe psicopata. Aviso de gatilho. Estarei falando de agressão sexual. Olá, família do Reddit. Já faz um tempo, mas eu só queria entrar aqui e finalmente dar uma atualização, agora que posso. Se alguém se lembra, minha mãe me maltratou durante toda a minha vida. Ela roubou de mim, me abusou, tentou roubar os detalhes do meu banco e me incriminou com drogas para sequestrar meu filho. E isso é apenas a versão resumida das loucuras que minha mãe fez comigo. Da última vez que ouvi falar dela, ela estava ligando incessantemente para o meu trabalho, me chamando de inadequada e exigindo que eu entregasse meu filho. Desde então, a polícia está procurando por ela. Ela tinha um mandado ativo no meu estado anterior e se escondeu para evitar ser presa, mas isso não a impediu de entrar em contato comigo e me assediar com ameaças de levar meu filho. Meu filho Brandon, que está quase completando 11 anos, acha que ela é uma maluca e disse que, se precisasse ir com ela, se jogaria na frente de um caminhão. Um pouco sombrio, mas concordo com o sentimento. Devido a todas as chamadas constantes e mensagens de voz de assédio que minha mãe deixou no meu trabalho, meu chefe teve que me demitir, o que foi devastador, mas consegui garantir um novo emprego rapidamente. Na verdade, trabalho em casa em tempo integral e ganho mais, então não fiquei muito triste com a perda. Converti nosso quarto sobressalente em meu escritório e não ter que me arrumar diariamente e apenas relaxar de moletom enquanto atendo chamadas tem sido bem doce. Isso me dá mais tempo com minha família e a vida amorosa entre Bill e eu não poderia estar melhor, o que é evidenciado pelo fato de que agora estou grávida do nosso primeiro filho juntos. Descobri isso há 2 meses. De alguma forma, a maluca descobriu, e não sei como. Não anunciamos nada no Facebook ou contamos a alguém além dos pais do meu marido. Secretamente, acho que um deles deixou escapar para um parente, e o efeito bola de neve chegou aos ouvidos da minha mãe, porque comecei a receber mensagens de assédio dos meus tios, ambos condenados por pedofilia, exigindo saber onde estou, e nenhuma quantidade de ignorá-los ou ameaças de polícia os faziam me deixar em paz. Eventualmente, bloqueei as contas quando vi que ignorá-los não estava funcionando e por um tempo as coisas ficaram quietas e senti que podia respirar um pouco. Quero confessar uma coisa e é constrangedor. Meu avô por parte de mãe morreu todos os seus filhos, inclusive minha mãe. Eles cresceram acreditando que era a norma e minha avó não fez nada para impedir e deixar continuar, até encorajou. Meus tios foram condenados por meu primo, que agora está fazendo terapia para o resto da vida. Não quero entrar em detalhes mais sombrios, pois é traumático até para mim. Meus tios também fizeram isso comigo quando era criança e sei que nenhum tempo de prisão os curou de seus modos de pensamento doentios e distorcidos. A terapia foi fundamental para superar minha infância traumática e me deu as ferramentas para ser mais forte e uma boa mãe para meu filho. Você pode ver porque quero manter meus filhos o mais longe possível deles. Estava trabalhando há 2 semanas e recebi uma ligação no meu número comercial. Quando atendi, era minha mãe me ligando novamente. Descobri que ela havia contratado um detetive particular para descobrir meu novo emprego e meu endereço, o que me deixou com uma raiva que nunca havia experimentado antes. Não consigo nem transcrever porque consistia principalmente em ela gritar mais ameaças de que não só iria levar meu filho, mas agora estaria levando meu filho ainda não nascido. Direto da minha barriga, se necessário. Como eu tinha um gravador no celular, fiz questão de gravar a ligação para a polícia e desliguei na cara dela. Fiz um registro de chamadas reversas e vi que era de um número de voz do Google, que se ninguém souber o que é um número que você pode vincular ao seu número de telefone real para evitar que seu número privado seja divulgado. Eu o uso com meu celular. Liguei para a polícia e eles vieram ouvir a gravação, mas sem saber se ela estava no meu antigo estado ou neste, pouco puderam fazer. Rastrear a chamada era inútil, pois era de um número de voz do Google. Então, depois de conversar com o Bill, tentamos entrar em contato com o Google. Depois de passarmos vários dias confusos, finalmente encontramos alguém disposto a ajudar. O número do Google Voice foi desconectado e o número privado bloqueado em seu serviço. Isso deve ter deixado minha mãe furiosa, porque ela ligou para meu número comercial do número real para gritar ainda mais comigo e eu finalmente a peguei. Era o número do meu tio. Eu podia ouvir meu tio ao fundo ameaçando estuprar e matar o filho.
Ao ouvir isso, depois de tanto tempo, acendeu-se um fogo debaixo da minha bunda porque eu não ia deixar ninguém foder com meus bebês. Liguei para a polícia no meu antigo estado e avisei e enviei a gravação diretamente pelo Google Drive. Se você ainda não sabe, meu trabalho usa os serviços do Google para tudo. Em poucos dias, a polícia tinha um mandado de busca na casa do meu tio. Pelo que me disseram, meu tio resistiu e foi preso após ser eletrocutado por um taser. A mãe, que se achava tão esperta, foi encontrada escondida em um armário e levada sob custódia. Meu outro tio também está agora sob custódia por me perseguir continuamente. Eles revistaram o computador do meu tio e encontraram arquivos e mais arquivos de PC, fotos minhas e do meu filho, registros de bate-papo entre ele e meninas menores de idade em vários graus de nojento, incluindo fotos nojentas. Meu outro tio confessou saber de tudo e concordou em testemunhar por um preço menor. Entre os três, há acusações suficientes para mantê-los atrás das grades por mais de uma década e desta vez a minha mãe não pode usar a cobiça como desculpa para sair em liberdade. Finalmente estou livre. Minha família está segura e eu estou bem. Disseram-me que a fiança foi negada e terei que viajar para o meu antigo estado para testemunhar contra eles, mas por causa da cobiça e de muitos outros casos pela frente, eles provavelmente não verão o juiz por 2 anos. Por mim tudo bem. De qualquer forma, obrigado por ficar comigo por tanto tempo, família do Reddit. Não posso agradecer o suficiente por me ajudar em tudo isso. Ding-dong, a bruxa está morta. Bem, como você viu pelo título, você pode ter uma ideia. Recebi uma ligação há um mês e me disseram que minha mãe faleceu na prisão devido a um derrame. Inicialmente, não me importei. Eu disse a eles que era problema deles, não meu, mas minha atitude mudou quando me disseram que eu tinha direito a uma herança. Isso me deixou confusa. Ela nunca teve um testamento, então o que quer que ela tivesse em finanças e bens deveria ser dividido entre eu e meus 2 irmãos. Aparentemente, ela estava morta há mais de 4 meses e eu só fui informada agora. Loucura! Fiquei perturbada quando ouvi o valor. Desde a morte dos meus avós, essa mulher estava sentada em quase 500 mil. Eu tinha assumido que ela tinha desperdiçado o dinheiro para pagar por suas próprias bobagens durante os anos em que ainda morava com ela, razão pela qual ela sempre exigia dinheiro de mim, mas não, ela nunca tocou nele e apenas vivia com a previdência social, o que conseguia dos parentes e a minha renda até eu sair de casa. Eu estava furiosa. Ela não só tinha dinheiro para pagar suas próprias contas, mas também pegou tanto dinheiro de mim ao longo dos anos e toda a merda pela qual ela me fez passar, tudo por causa de sua ganância e narcisismo. Eu estava furiosa. No total, ela tinha os 500 mil, a casa dela e a casa dos meus avós em ativos. Um advogado foi designado para cuidar de sua herança recentemente e conversou com meus irmãos sobre suas partes. Como eles também estão na prisão, querem que eu seja responsável por tudo. Então, tive que tirar folga do trabalho e voltar para o meu estado anterior para resolver tudo. Visitei meus irmãos na prisão e conversamos. Ambos reconhecem que ela destruiu suas vidas de muitas maneiras e os manipulou para me tratarem mal. Descobri o motivo pelo qual ela tinha algo contra mim. Eu era a única que trabalhava duro para ter sucesso na vida. Meus irmãos eram preguiçosos e cediam sempre que ela estalava os dedos. Não eu. Eu era a melhor filha e ela me ressentia por isso. Ela viu que eu ia ultrapassá-la na vida e isso a incomodava. Ela amava meu filho, mas era um amor construído sobre uma base de ciúmes e amargura que ela sentia por mim. Não saudável. Eu escolhi cremá-la, pois não ia planejar um funeral elaborado para a mulher que tentou destruir minha vida e sequestrar meu filho. Suas cinzas foram jogadas na água mais próxima, eliminando-a da existência. Adeus, vai. Meus irmãos me pediram para guardar as partes deles até que fossem libertados. Ambos pediram desculpas e disseram que não vão me incomodar quando saírem. Eu disse a eles que não era problema e que os perdoava. Talvez possamos trabalhar em algum tipo de relacionamento familiar quando eles saírem. Talvez. Estou muito cética. Decidi dar a eles as 2 casas e as partes do dinheiro assim que estiverem livres. Não tenho desejo de morar no meu estado antigo novamente, tão perto do meu ex-marido. Abri uma conta bancária e coloquei as partes deles nela, e ficará lá até que estejam livres. As chaves da casa estão em uma caixa de depósito seguro no banco, junto com as escrituras da casa e algumas outras lembranças que eu não quero para mim. Consegui entrar na minha antiga casa e pegar algumas coisas que deixei para trás quando me mudei. Partindo para o drama. Alguns dos meus parentes ruins souberam da morte do Beelzebub e entraram com processos em tribunal de pequenas causas para me processar por uma parte da herança. Aparentemente, ela pegou muito dinheiro emprestado deles e nunca pagou, então eles iriam atrás de mim por isso.
O juiz rejeitou os casos deles porque não havia contrato e porque ela está morta, não havia como determinar se as reivindicações deles eram verdadeiras ou não. Se eles simplesmente tivessem me perguntado, eu teria dado a eles parte do dinheiro, mas agora, porque tentaram me processar, estou mantendo o dinheiro por pura birra. Uma até tentou levar sua reivindicação para a maldita juíza Judy, mas não deu certo. Acho que ela tinha coisas melhores para fazer. Haha. Não, mulher. Eu não vou aparecer na televisão nacional para que você possa ter alguma vingança mesquinha contra mim por algo que minha mãe fez. Foda-se você. Essa parente, que é prima, esteve por toda parte no Facebook, me ameaçando durante boa parte de uma semana. Ela está fazendo acusações contra mim de que estou abusando dos meus filhos, ameaçando chamar o CPS, que roubei dela e um monte de merdas que os outros parentes estão tentando questionar. Eu enviei a ela uma mensagem muito direta de que, se ela não contasse a verdade, eu enviaria os prints para o empregador dela e a processaria no tribunal de pequenas causas. Eu lembrei a ela que o caso dela foi arquivado porque você não pode tirar sangue de uma beterraba. A mãe pegou dinheiro emprestado, sinto muito, mas isso não é meu problema. Ela foi forçada a contar a verdade, e agora muitos dos meus parentes não querem falar com ela. Vale ressaltar que a maioria deles é ruim, então eles não ganham pontos por pequenas quantidades de integridade. Estou de volta para casa agora e pronta para continuar com minha vida como se este último mês não tivesse acontecido. As pessoas são loucas. De qualquer forma, nos vemos do outro lado, família do Reddit. Muito obrigado por assistir, comente sobre a história, deixe o like e se inscreva no canal. Confira esse vídeo e acesse nossa loja no primeiro link da descrição. Uma boa noite, pessoal.